Olá, hoje eu vou falar sobre planejamento de optativa, exodante aos dentes 28, 38 e 48. A nossa paciente é a Lara Fábia Moreira Lúcio. Ela tem 21 anos, 72 quilos, 1,64 de comprimento e a norma sistêmica. E a queixa principal é preciso tirar os cílios. Ela não faz uso de medicação, não apresenta reação alérgica à anestesia local e nunca ocorreu intercorrências durante o tratamento odontológico. Aqui tá a radiografia panorâmica. Os elementos que ela precisa tirar, então, é o 28, superior, 38 e o 48. Na descrição clínica, então, o paciente apresenta os elementos 18, 28, 38 e 48 inclusos, não apresenta comprometimento periodontal e tem abertura bucal normal. Então, foi constatado também radiograficamente que os elementos 48 e o 38, eles estão em posição, então, horizontal, já o elemento 28 em posição vertical. Eles não apresentam dilatação radicular. A dexametasona, então, é uma das medicações pré-operatórias que nós vamos, então, indicar. Ela vai, então, suprir esse edema, que pode ocorrer após a cirurgia. Dexametasona, 4mg, 2 comprimidos, tomar 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento. E a ação dela, então, vai ser inibir a fosfolipase A2. Já outro medicamento que nós vamos indicar é a dipirona, que ele é um analgésico e antipirético. E o mecanismo de ação, então, é por meio da inibição da via da síntese de prostaglandina. A dipirona de 1 grama, então ela vai tomar um comprimido via oral 1 hora antes do procedimento. O procedimento em si, então, nós vamos fazer uma incisão aqui na região de onde está o elemento 28, fazer, então, intraocular 2 dentes anteriores, então, de onde nós vamos incisionar para fazer a remoção desse elemento 38, e uma relaxante. E no inferior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para removermos, então, o elemento 38 e o 48, será também uma incisão no local onde está posicionado o elemento, as incisões intraocular, 2 dentes adjacentes e uma relaxante. Aqui, então, é a descrição técnica de como será feita a incisão. Depois vamos fazer o descolamento, uma canaleta também em volta, esse daqui para os dentes inferiores, né? Aqui já o dente bem exposto. Vai utilizar, então, a broca 702 para fazer o corte, então, desse dente. Fazer, então, a odontosecção. Depois de fazer a odontosecção, vai usar uma alavanca para fazer, então, um torque no meio do dente para separar a coroa das raízes. E retirar, então, a primeira parte mesial dessa raiz, dessa coroa. E depois tracionar depois do restante, né, que ficou, a gente vai tracionar e com uma alavanca Selden para retirar, então, essa raiz de dentro do ramo e conseguir fazer a remoção, a extração desse dente. Depois as suturas. E agora do superior, também vamos fazer a incisão na região onde estava localizado o dente. Depois, o descolamento intraocular, a incisão intraocular, relaxante e descolar esse dente. Vamos utilizar uma alavanca para fazer a rotação, para fazer o descolamento desse dente, né, das fibras periodontais e conseguir remover, então, esse dente de dentro do alvéolo. E depois, usar o fórceps em sentido primeiro apical lateral, depois sentidos laterais,
e posteriormente tração para retirar. E os cuidados pós-operatórios, então a manobra inicial vai ser o enxágue, né, de todo aquele local e depois controlar o sangramento. Então nós vamos colocar uma gaze na ferida, uma gaze umedecida, para que não, na hora que retire, não desloque aquele coágulo do local, se caso ele vir a coagular em cima da gaze. Vamos pedir para o paciente, então, morder firme durante essa gaze, não fazer uma mastigação, mas apenas ocluir em cima dessa gaze por no mínimo 30 minutos e conservar e não conversar durante 2 a 3 horas. O paciente também vai ser informado que é normal ocorrer um ligeiro sangramento por mais de 24 horas após o procedimento. Vamos falar para ele não fumar, não cuspir, para evitar, né, agravar esse sangramento, e também não realizar nenhum esforço físico intenso durante as 12 a 24 horas após a extração. Também recomendar ele a ingerir líquidos, e a alimentação nas primeiras 12 horas deve ser pastosa e fria. Então, no primeiro dia, compressa gelada sobre a área, ingestão de alimentos como sorvete ou bebidas frias, líquidas e pastosas e evitar movimento de sucção e fazer repouso. No segundo dia, já a ingestão de alimentos mornos, líquidos e pastosos e continuar em repouso. E no terceiro dia, a ingestão de alimentos normais, só que ainda com compressas mornas. A prescrição pós-operatória vai ser ibuprofeno, comprimido de 600 mg. Então, ele é um anti-inflamatório que vai inibir a síntese de prostaglandinas, impedindo a formação do edema, rubor, dor, calor e perda de função. Então, a posologia vai ser ibuprofeno, comprimido de 600 mg, 9 comprimidos. Tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 3 dias. Já outro comprimido que nós vamos indicar é o paracetamol, que nós vamos prescrever, de 500 mg. O mecanismo de ação, então, é produzir analgesia e antipirese por meio de mecanismo semelhante aos salicilatos, que é inibindo a clooxigenase do sistema nervoso central. A posologia dele é um paracetamol de 500 mg, 12 comprimidos, tomar por via oral um comprimido de 6 em 6 horas por 3 dias. E ele, então, é um medicamento indicado para o controle da dor leve a moderada.